Oi, minhas flores, estamos de volta. Será que se a gente se conhecesse um pouquinho melhor, não seria mais fácil estabelecer metas que realmente você pudesse cumprir? Pois pode ser que isso ajudasse realmente um pouco, né? Para a gente poder tomar as decisões corretas. E é sobre esse assunto, né, não é? Que nós convidamos para vir conversar com a gente hoje o Léo Buzo, que é palestrante motivacional e trainer em desenvolvimento humano, para falar sobre metas de final de ano. Eu queria agradecer muito a sua presença. Eu que agradeço. Muito obrigado. A sua presença hoje aqui. E vamos conversar sobre isso mesmo. Porque esse negócio de ficar prometendo, olha, o ano que vem, eu vou fazer isso. E só da boca para fora, e depois começa janeiro. E a gente não faz nada direito, isso daí tem que acabar. A gente tem até um comprometimento. A gente vai pra praia, pula 7 ondas, joga flor pra Iemanjá, faz um monte de coisa. Mas virou o ano, acabou essa história, né? Eu já nem me lembro mais. Eu não lembro de mais nada. Então, como é que a gente deve definir as metas para 2019 para que elas realmente sejam cumpridas? Sim. Primeira coisa, essas metas têm que estar bem atreladas aos nossos valores, né? Eu acho que a gente estabelece muitas coisas que estão atingindo as expectativas de outras pessoas. Então, quando a gente olha para metas, eu preciso entender o que minha alma quer, né? O que eu vim fazer, qual que é o meu propósito de vida nessa existência. Então, primeira coisa, gente, olha aí, número 1. As metas têm que ser suas e não dos outros. É isso? A gente está atendendo a expectativa de um monte de gente no decorrer da nossa existência. A gente não olha para a gente aqui. Então, às vezes, a gente quer fazer alguém feliz ou deixar um ambiente social mais agradável, mas a gente não olha para a nossa alma e olha para aquilo que realmente a gente precisa manifestar aqui, o nosso propósito de vida. Bom, então essa é a primeira dica, né? Que a gente tem que definir metas baseadas no nosso coração, nas nossas vontades, nos nossos desejos. Né? Isso, não é só aquilo que a gente quer, né? Porque tem muita coisa que a gente quer, mas tem uma outra parte que a gente não olha, e é aquilo que eu realmente devo fazer, né? Porque nem tudo que eu quero eu posso, né? Então é aquilo que eu quero. Tudo posso, mas nem tudo me convém. Isso, então é um triângulo, né? Uma tríade, aquilo que eu quero, aquilo que eu posso e aquilo que eu devo. Por isso que eu trabalho muito nessa área do autoconhecimento, porque você precisa acessar esse conteúdo interno para entender o que eu quero, mas também aquilo que eu posso e aquilo que eu devo manifestar nessa existência. Depois que eu fiz esse triângulozinho e que eu estabeleci essas metas, algumas vão ser difíceis. Algumas. Algumas serão. Isso. Principalmente aquelas que eu devo. E como é que eu faço para não desistir dessas que eu devo? Então, primeira coisa, a gente precisa ter uma carga emocional, né, grande em cima disso, né? Não é só um processo racional, eu devo fazer isso. Eu devo fazer isso, mas se eu tiver uma emoção vivida, o que eu ganho? Quais são os meus ganhos se eu fizer aquilo que eu devo fazer? Se eu tiver uma emoção atrelada àquilo que eu devo, e também ter assim, um planejamento passo a passo, para ir ticando, fazer aquele checklist. Eu escrevo? Eu escrevo. Não pode deixar só no campo etéreo. No campo etéreo é a primeira parte nossa. Etéreo quer dizer, assim, gente... No campo visual. Visual, isso. Assim, sabe, nas nuvens, não. A gente planeja muito aqui em cima, né? Mas é a primeira parte. E a mais importante, parece que não, mas a gente está no campo da intenção, que é o quadro mental, é o primeiro passo para você conquistar os seus objetivos. Depois você precisa ter muita atenção. Porque a vida te traz mensagens e a gente não percebe. Então, às vezes você está num ambiente que vem uma mensagem para você, mas você passa batido. E depois que a gente vai para a ação, mas a gente vai muito rápido para a ação. A gente não planeja isso no nosso quadro mental, a gente precisa planejar mais. Tem que ter um tempo para sonhar, para não ter coisas que tenham limite na nossa vida. O sonho, tudo é possível. Tá. E traços da nossa personalidade podem dificultar o nosso crescimento social e o atingimento dessas nossas metas? Eu não acredito nisso. Eu acho que qualquer traço da nossa personalidade ele é bem-vindo desde que ele é acolhido e ele é aceito. Se a gente está falando em felicidade, que tem a ver com metas e objetivos, a gente tem que falar num processo muito profundo, que é a autoaceitação. A autoaceitação é a gente trazer para a gente esse acolhimento de todo o pacote de quem eu sou. Todos aqueles traços que eu gosto em mim e aqueles traços que eu não gosto tanto. Quando eu tenho mais autoaceitação e acolhimento, fica mais fácil essa interação para eu elaborar aquilo que é meta. Enquanto isso, eu fico lutando contra aspectos que eu não gosto em mim. Então, a primeira coisa, quer dizer, a primeira coisa você já disse qual é.
Mas a gente tem que se conhecer muito bem para a gente ter sucesso naquilo que a gente deseja. Tem, porque a gente está fazendo coisas que a sociedade está pedindo para a gente fazer. A gente tem metas muito atreladas àquilo que tem a ver com o ter, poder, status, bens materiais, mas a gente não está olhando para o ser. O que minha alma está pedindo? Então é essa investigação que a gente tem que fazer. E essa investigação é a gente ir lá, não só para o nosso consciente que está aqui disponível, mas olhar o que está atrás. Porque a gente tem um palco que é a vida, mas o que está atrás desse palco? Quais os recursos que tem ali nos meus bastidores que eu posso utilizar para enraizar as minhas metas? Que é aquilo que eu quero, aquilo que eu posso, aquilo que eu devo. O autoconhecimento é a chave fundamental para você entender quem você realmente é e manifestar aquilo que você veio nessa existência. Caso contrário, você pode estar escolhendo metas que não estejam representando a sua alma. Ter um sonho principal ajuda? Olha, eu vou fazer várias coisas, mas o meu grande sonho principal é tal coisa. Como, por exemplo, sei lá, comprar uma casa própria, comprar um carro, ou fazer uma viagem, ou ou voltar a estudar para aquela pessoa que está afastada, ou mudar de emprego. Eu não sei qual é seu sonho, não sei qual é seu sonho. Pode ser até uma coisa, não ser um bem material, né? Pode ser, sei lá, qualquer coisa. O desenvolvimento humano, né? Desenvolvimento humano. Isso ajuda. Então, essa relação é uma relação super matemática, né? Que tem a ver com as nossas expectativas, mas tem a ver com a nossa realidade de hoje. Nossa realidade são os recursos e habilidades que a gente tem. Se a gente tiver um sonho muito grande, que são, né, expectativas grandes, o que eu tenho que fazer? Produzir recursos e habilidades para eu chegar lá. Exatamente. Se essa expectativa for muito maior do que eu tenho de possibilidades hoje, o que vai acontecer comigo? Eu vou me frustrar. Claro. A mesma coisa acontece com as pessoas que às vezes têm pouca expectativa, mas muito recurso próprio para desenvolver um baita de um projeto, mas não desenvolve. Aí Por que isso acontece? Olha, a gente também tem isso. Tem muito disso. Tem gente que está aí paradona na vida, cheia de recursos, e não estabelece meta, não se programa para o ano que vem, não tá aí vendo a vida passar. A gente tem uma tendência de ficar na zona do conforto, isso todos nós. Se a gente não tiver um estímulo, que é um sistema assim de recompensa, com muita coisa emocional que a gente coloca em cima de uma meta, se eu atingir aquilo, o que eu ganho com aquilo? Se a gente não tiver esse sistema muito claro dentro da gente, a gente não sai do lugar. Por isso, criar um quadro mental com elementos atrativos do teu projeto já enraizado, você já atuando, é fundamental, é muito mais importante do que você sair para a ação. Se você não tiver, elementos atrativos nesse seu projeto, nesse seu plano, muitas vezes a gente cria um projeto, mas que a gente desiste na metade do caminho. Ai, eu já vi tanta gente fazer isso. Mas eu já vi tanta gente, não, sabe, não vou. Eu falo assim, e aí? Você tinha dito pra mim que você ia fazer tal coisa, que você ia... não fui. Então, não... Eu fico pasmada, porque a pessoa teria tido sucesso se fosse fazer aquilo. Eu tenho certeza que a pessoa tinha condições de realizar, e aí ela desistiu no meio do caminho. É o que a gente está falando, né? Tem muitos recursos, tem muitos talentos, mas não tem uma expectativa, não tem um sonho para enraizar esses talentos. Aí fica uma vida muito apática. E essa equação matemática, ela fecha quando as minhas expectativas têm mais ou menos a mesma equação do que? Da minha realidade, daquilo que eu estou desenvolvendo de recursos para eu enraizar aquilo que eu quero. Então vamos lá, vamos ensinar essa minha amiga de Embu das Artes, de Barueri, de Carapicuíba, de Itapevi, de Jandira, de Osasco, de Santana de Parnaíba, de Cotia, de Taboão da Serra, de Itapecerica da Serra e de Vargem Grande Paulista. Você vai... Hoje é hoje, gente. Peraí, não, amanhã eu faço isso. Pronto. Já se derrubou. Você acabou de se derrubar. É agora. Então vamos lá. Papel e lápis. Papel e lápis, porque ele vai ensinar. Ele vai ensinar você a fazer isso. Se depois você quiser a ajuda dele, ele vai passar a rede social. Se você falar, peraí, não, eu sozinha não vou conseguir dar conta disso aqui. Então, ok. Você pode ter a ajuda dele ou de outras pessoas que trabalham com esse tipo de coisa, porque tem muita gente que trabalha com esse tipo de ajuda mesmo. Como é que eu disse que ele era? Ele era um trainer em desenvolvimento humano.
Tem várias pessoas que trabalham com isso, algumas com mais capacidade, algumas com menos, algumas com mais recursos intelectuais, com mais formação, outras com menos, mas várias pessoas trabalham com esse tipo de ajuda para as pessoas fazerem dar esse up na vida, não é? Mas ele vai ensinar. Primeira coisa, papel e lápis na mão. Vocês viram que precisa ter um triângulo. Nesse triângulo, existem 3 coisas que vocês precisam levar em consideração. Aquilo que eu quero. Primeiro é o que eu quero, depois aquilo que eu posso, aquilo que eu devo. Aquilo que eu posso e aquilo que eu devo. É. Então, você vai colocar aquilo que você realmente quer para 2019, para a sua vida. É uma coisa? Não, você pode colocar quantas coisas você quer. O importante naquilo que eu quero é você se permitir mais. E o que é se permitir? É sonhar, deixar esse campo aberto para você trazer tudo que traz para você um elemento atrativo dentro desse sonho. Então tem que deixar a sua mente expandir através de um quadro mental onde você vai criando um filme, como se fosse um filme, aonde eu vou estar daqui 5 anos, o que eu vou estar fazendo, quem vai estar comigo, o que isso vai alimentar minha alma. Então o primeiro passo mesmo é o campo dos sonhos. A gente precisa deixar um tempo para sonhar. Porque quando a gente está sonhando, Madalena, às vezes vem uma vozinha interna para a gente dizer assim, isso não vai dar certo. Aí a gente culpa o mundo, culpa, sei lá, uma entidade, culpa qualquer coisa. Mas a gente não olha para a gente, que a gente está na zona do conforto. Precisa deixar a nossa mente explorar o campo dos sonhos, para depois ficar com a atenção naquilo que você projetou mentalmente. Porque a vida traz mensagens todos os dias para a gente. Tem uma sincronicidade. Quando isso está criado no plano mental, a vida apresenta algumas informações que, se você estiver atento, você absorve e incorpora para você. Te ajuda a você chegar lá. E depois você vai para o plano de ação. Plano de ação é passo a passo. E todo mundo fala assim, o que eu tenho que fazer de primeiro? Né? De primeiro é a coisa mais simples, é o primeiro passo. O que de mais simples você poderia fazer hoje para chegar onde você quer, na expectativa que você quer. É o primeiro e o importante passo que você deve fazer. A coisa mais simples. O que eu tenho que fazer? É o pequeno passo que vai expandir o teu caminho para você chegar aonde você quer. Lembrando que, quando você for escrever aquilo que você quer, é o que você quer. É. Não é o que seu vizinho quer, o que seu tio quer, o que seu namorado quer, é o que você quer. Isso. Né? Depois aquilo que você pode. E depois né? aquilo que você deve. Por isso que a gente fala do autoconhecimento. Essas coisas precisam estar muito conectadas, associadas. Porque eu só consigo entender realmente aquilo que eu quero, aquilo que eu posso, aquilo que eu devo, quando eu faço uma imersão em quem eu sou de verdade. Explorando, assim, o que eu gosto de fazer, o que é meu, o que eu vim fazer nessa existência, para que eu estou aqui. O que me traz realmente essa vontade de manifestar os meus talentos? Quais as possibilidades, quais os campos? Eu tenho certeza que quando eu manifestar aquilo, eu vou me sentir pleno, com mais significado existencial. Tem gente que fala assim, eu sou muito pobre, eu não posso nada. Mas não é uma questão de recursos financeiros, né? A gente tem que tomar cuidado com metas financeiras, né? Tem um estudo falando pra gente que essas pessoas que ganham nas loterias, elas aumentam o nível de felicidade. Sim, porque saem comprando tudo que elas não compraram até hoje. Sim. Mas depois de 2 anos, você acredita que elas voltam ao mesmo nível de felicidade que elas tinham antes de ganharem nessas loterias, mesmo aquelas pessoas que mantiveram os recursos financeiros. Isso quer dizer o quê? Metas financeiras trazem felicidade? Trazem. Por um curto espaço de tempo. O que traz uma felicidade perene é você manifestar o seu propósito de vida, é você manifestar o seu talento, aquilo que tem a ver com a sua alma. Quando você faz alguma coisa, você fala assim, meu Deus, olha aqui, eu estou fazendo aquilo que eu gosto, o que minha alma pede. Isso traz uma felicidade para a gente, seja qualquer atividade. Uma atividade que tenha, sei lá, acho que um status maior, um status menor, não importa. Importa você fazer aquilo que a tua alma pede. Precisa se olhar. Então a gente fala muito em metas e objetivos, mas antes disso tudo tem uma palavra-chave: autoconhecimento. Vai se conhecer. E como é que eu posso fazer isso, né? Que as pessoas me perguntam. Fica quieto. A gente fala muito, a gente conversa muito, a gente chega em casa, está no celular, a gente o tempo todo está em atividade, né? A gente não é assim? Então a gente teria que ter um tempo para ficar quietinho, uns 20 minutos diariamente, na paz,
na tranquilidade, sem conexão externa, conectando só com a gente. Porque vem para a gente as informações daquilo que eu quero, daquilo que eu posso, daquilo que eu devo. Tem que parar essa mente que fica mentindo para a gente o tempo todo. A mente Bom, mente. gente, que incrível! Olha que lição bacana que a gente aprendeu hoje, hein? Se depois de tudo isso você não conseguir planejar o teu 2019, presta atenção nas redes sociais dele, por favor. É agora. É www.ekziste.com.br e @leobuso, _existe também. Bom, eu desejo para o senhor um excelente 2019. Com certeza. Que o senhor continue ajudando as pessoas a se autoconhecerem, a descobrirem o caminho da sua própria felicidade, não é? E a planejarem um 2019 maravilhoso e muitos outros anos pela frente. Muito Foi um obrigado. prazer Eu que enorme. agradeço, viu? Volte 2019 outras lindo vezes. para você também. Muito obrigada. Obrigado. Foi um prazer enorme. E se conhecer é sempre o melhor ponto de partida para resolver qualquer questão, não é mesmo? Tanto em situações cotidianas como em momentos especiais da nossa vida. Nesse último caso, nós podemos citar a questão da maternidade e suas implicações. Você saberia, por exemplo, diferenciar a tristeza materna da depressão pós-parto? São coisas bem diferentes. E nesse último caso, é sempre necessária a ajuda profissional. É sobre isso que falaremos com o psicólogo Moisés Luz no nosso próximo bloco. Nós voltamos já.